Em maio de 2017, um áudio gravado pelo próprio dono fez o Ibovespa acionar Circuit Breaker e quase derrubou o presidente do país. Em junho de 2025, a mesma empresa tocou o sino da bolsa em Nova York, apenas 8 anos de distância. O mercado achou que a JBS era um caso perdido em 2017. Nos anos seguintes, tudo o que você pode imaginar aconteceu com a empresa. Hoje, ela vale mais de 80 bilhões de reais. É uma história extremamente complexa para condensar num vídeo só, mas vamos entender os detalhes principais a partir de agora. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para começar, vamos nos basear em 3 conceitos para acompanhar esse caso. O primeiro é o mix de proteína. A JBS produz carne bovina, de frango e de porco em 4 países diferentes. Ou seja, quando o cenário para o boi americano aperta, o frango pode compensar. Quando os Estados Unidos estão mal, a Austrália está bem. É o que distingue a JBS da sua maior concorrente americana, a Tyson Foods. O segundo é a margem do setor. O frigorífico compra gado vivo e vende carne processada. O spread entre os dois é a margem. A pergunta para quem compra a ação é sempre: onde está o ciclo? O terceiro é a mudança de avaliação pela mudança de CEP. Mesmo ativo, mesma operação, mesma margem, só que precificado no mercado mais aquecido do mundo. Bom, sem mais enrolação, vamos começar essa história pelo começo. A JBS nasceu em 1953 em Goiás como um açougue da família Batista. Em 2007, fez o IPO na Bovespa e recebeu o financiamento do BNDES em 2009 para se internacionalizar de verdade, comprando a Pilgrim's Pride, uma das maiores empresas de carne de frango dos Estados Unidos. Anos depois, comprou a Seara, em 2013, e fez a sua expansão europeia em 2015 e 2016. Com a diversificação de proteínas e geográfica, se tornou então o frigorífico mais relevante do mundo, com um dos ativos mais controversos também. A família Batista nunca saiu do controle e segue com quase metade do capital até hoje. Porém, parte desse crescimento inicial veio de movimentos considerados ilícitos na época. Quem não se lembra do dia 17 de maio de 2017, quando o STF divulgou um áudio obtido na delação premiada de Joesley Batista, em que o então presidente Michel Temer dava o aval para pagamentos a Eduardo Cunha. A delação premiada da JF, empresa pela qual os irmãos Batista controlam a JBS, foi fechada em 10 bilhões e 300 milhões de reais. Com a exposição do áudio, o mercado entendeu que as reformas que caminhavam bem no governo Temer estariam mortas por falta de capital político, o que levou o Ibovespa a acionar o Circuit Breaker no pregão seguinte. Joesley e Wesley foram presos em setembro por insider trading. Porém, voltaram aos cargos em 2020 por decisão do STJ. O Departamento de Justiça americano recebeu esse dossiê. Anos depois, em outubro de 2020, a JF assumiu a responsabilidade em acordo com autoridades americanas. Sem esse acerto, a listagem nos Estados Unidos ficaria muito mais difícil do ponto de vista regulatório e reputacional. O BTG titulou o relatório daquele mês da seguinte forma: Freedom to Fly, e escreveu que a JBS agora poderia listar nos Estados Unidos talvez no próximo ano. Porém, isso levou quase 4 anos e 8 meses para acontecer. Antes de chegar lá, a empresa foi atingida por um movimento externo que levou à grande bonança desse ciclo. A peste suína africana começou a circular pela China em agosto de 2018. Por ter um cultivo pouco industrial e com baixo controle sanitário, a doença se espalhou rapidamente. Abates para controlar a epidemia foram necessários e o rebanho suíno chinês despencou de 428 milhões para 310 milhões de cabeças em apenas um ano. Foi a maior contração registrada na história. Com a demanda crescendo e a oferta menor, o preço do porco mais que dobrou. Para quem produzia frango, carne bovina e suína ao mesmo tempo em 4 países, era o cenário perfeito. Uma empresa saindo de uma crise institucional para um cenário de bonança setorial. As ações praticamente quadruplicaram de preço entre 2018 e 2019. Em setembro de 2019, aproveitando do bom momento, a empresa fez um Investor Day em que retomou pela primeira vez a ideia de listar suas ações nos Estados Unidos. Porém, quando parecia que finalmente os problemas ficariam para trás, veio a pandemia trazendo impactos para os dois lados. O negativo é que os frigoríficos viraram epicentros da doença. Quase 13 mil trabalhadores se infectaram e algumas dezenas morreram nos Estados Unidos.
6 deles em Greeley, no Colorado, a maior planta do grupo. A cada foco de doença, as plantas eram obrigadas a parar de produzir. Por outro lado, a escassez gerada pela febre suína africana e as pessoas presas tendo que cozinhar dentro de casa levaram ao melhor ano da história da empresa. Em 2021, a JBS apresentou uma receita de 65 bilhões de dólares, com a impressionante margem de carne bovina em 21%. Só que, como essa história é cheia de altos e baixos, no ano seguinte, com o ciclo menos favorável, a margem de carne bovina despencou para apenas 9,4%. E foi aí que o fundo do poço começou a aparecer. Em 2023, essa margem praticamente foi embora, indo para apenas 0,5%. Como resultado, então, veio um prejuízo de 200 milhões de dólares no ano. O Ibovespa apresentava uma ótima performance, subindo 22% em 2023, enquanto a JBS caía 60% em relação ao seu auge de 2022. Os bancos, quase em sua totalidade, tinham uma recomendação neutra, mesmo após essa correção dos preços. Foi aí que, mais uma vez, o mercado subestimou a empresa no ponto em que ela estava mais interessante. Isso porque, em julho de 2023, 4 anos após voltar a comentar sobre o assunto, a JBS anunciou seu plano de dupla listagem. A primeira tentativa tinha sido em 2016 e, obviamente, travada pela Lava Jato. Em ambas, o mesmo ator no caminho. O BNDES com 20,8% do capital, historicamente contra a internacionalização. A Procuradora-Geral de Nova York abriu ação por greenwashing em 2024. Isso é uma prática enganosa que utiliza marketing para promover uma falsa imagem de sustentabilidade ambiental. A empresa lutou contra e o acordo saiu em novembro de 2025. No fronte acionário, em março de 2025, o BNDES finalmente cedeu. 9 anos depois da primeira tentativa, o maior obstáculo saiu do caminho. Em maio, o BNDES vendeu 2,5 bilhões em ações na B3 e reduziu a sua participação para cerca de 18%. Já em abril, o BTG publicou um relatório dizendo o seguinte: "Almost there, quase lá, abre aspas, admitimos que estávamos céticos sobre a ideia de que uma simples mudança de CEP pudesse destravar tanto valor quanto a JBS esperava. Aconteceu que estávamos errados." Em 13 de junho de 2025, a JBS então começou a negociar pela primeira vez na New York Stock Exchange o ticker JBS. Porém, foi aqui que a montanha-russa fez o seu movimento outra vez. Entre agosto e outubro de 2025, a JBS despencou quase 20%. Pouco depois, dia 20 de novembro, Trump removeu 40 dos 50 pontos percentuais sobre a tarifa de carne bovina brasileira. Os 10 pontos percentuais remanescentes ficaram, mas já não assustavam tanto o mercado. Acelerando essa linha do tempo, chegando aos tempos atuais, em março de 2026, a JBS apresentou seu resultado voltando a bater as expectativas do mercado. Seara e Pilgrims fecharam o ano com um recorde histórico de margem, compensando a margem de carne bovina americana negativa. A tese do mix de proteína novamente se confirmou. A empresa hoje tem conselho com independentes, auditoria pesada, repórter internacional e até Henrique Meirelles no time. Provavelmente nada disso estaria ali se não fosse aquele áudio de 2017. A JBS passou 8 anos reconstruindo compliance, governança e confiança para bater o sino em Wall Street. Agora precisa provar que esse sino ecoa no múltiplo. Hoje, a JBS negocia perto de 17 dólares, com alta de 20% nesse ano. O preço-alvo médio dos analistas está na casa de 20 dólares, ou seja, 18% acima do preço de tela. A diferença entre os confiantes e os céticos é a diferença que cada um deles dá para 3 coisas que ainda não aconteceram. A primeira grande prova de fogo é agora, em junho, com a reconstituição dos índices Russell. O mercado estima um fluxo passivo de quase 1 bilhão de dólares indo para a empresa. Mas o prêmio maior está em dezembro, quando a janela de conversão entre as ações classe A e B acontece. Isso pode facilitar a discussão sobre a elegibilidade a índices maiores, inclusive o S&P 500, se os demais critérios forem cumpridos. A terceira é fechar o gap que comentamos agora de múltiplo em relação a Tyson, que vale praticamente 50% a mais que a JBS. A grande pergunta agora, depois de todos os acontecimentos da última década, é: o que o mercado pode estar enxergando errado dessa vez?